Vamos dar boas-vindas aqui ao nosso convidado de hoje, doutor José Carlos, professor, doutor José Carlos Cardoso Ribeiro. Ele é advogado, professor, escritor e palestrante. Ele escreveu aquele livro, Manual do Processo Penal para Carreiras Policiais. Também é professor de Direito Penal e é fundador do curso que mais aprova em concursos públicos, segundo ele está falando, no estado de Goiás, que é o Instituto de Atualização Jurídica chamado IAJ. Doutor Zé Carlos, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite mais uma vez, JM, Carlos Cebolinha e todos os nossos ouvintes, né? Já desejo aqui essa semana abençoada, uma semana aí do Natal, né? Esse clima natalino que pra mim, não sei você, Cebolinha, não sei você, JM, mas é o melhor clima que a gente tem, né? Então, que a gente renasça em Cristo, né? Que é o aniversário dele, dia 25 de dezembro, e teremos a nossa confraternização do IAJ no dia 23 de dezembro, lá em casa, e no próximo dia 24, além da gente comemorar, né, a véspera de Natal, vai ter o chá de revelação de sexo do meu bebê. Vou ser papai. Gente, pois é. Então, dia 24 de dezembro vai ter um chá de revelação aí. Então, dia 23, a nossa confraternização, nossos queridos alunos do IAJ, foi o ano que a gente teve mais aprovados em toda a história do IAJ. Tivemos aprovados em concursos federais que em Goiânia, cursinhos não fizeram aprovados, e nós aqui do interior do estado conseguimos fazer. Muito bem, maravilha, que bom, muito bem. Eu não erro o horário, não, se eu for convidado, aconteceu com essa. Você fala direitinho, horário. 19 horas. Aí, tá aí, ó. Ele falou 19, mas ele falou 9, mas eu entendi 19. Pronto, então agora 9 da noite, tinha passado 19 horas. Passou o evento, falei, não. Muito bem, é o seguinte, enfim, o 2021 está acabando, muitas coisas aconteceram, nós conversamos aqui, antes de a gente entrar aqui nesse específico, a gente teve assim algumas, como é que se diz, algumas mudanças no quadro político, algumas expectativas, a gente está percebendo por causa do ano eleitoral, e aí a gente não tem como não falar em certas coisas e não colocar a pandemia no meio. Inclusive foi o ano que eu mais fui convidado nesta rádio, no seu jornal, para participar de tantas coisas que realmente aconteceram esse ano 2021. É verdade. Então é o seguinte, eu gosto de você ter uma opinião independente, você sempre teve assim o zelo, o cuidado, você conhece a lei também e sabe que até onde você pode falar que não prejudica a emissora, né? Nem a mim. Mas a opinião sua é boa e a quem conteste também é dado o direito ao contraditório, né? Mas enfim, para você, que avaliação média o senhor faz a respeito, vamos começar por exemplo, pela saúde. Conseguiram avançar bem? Que questionaram demais a questão da vacina, questionaram demais o negócio de gasto do ano passado, né? Desvio de dinheiro e tal. A poeira sentou, alguém conseguiu, digamos assim, dos gestores, alcançar as metas, embora trocaram de gestores? Os gestores alcançaram as metas, né? A poeira assentou, né? Que a poeira eu chamo dinheiro. O dinheiro assentou dentro do bolso dos gestores, né? Então a poeira foi bem assentada, a meta dos gestores foram bem assentadas. Você citou aí a palavra desvio. Houve um desvio de mais de 300 milhões de reais das verbas destinadas ao Covid-19. De onde? De Goiás ou do Brasil? Brasil, a nível Brasil, 300 milhões em todo o Brasil. Então houve um desvio, isso foi desvio comprovado, né? Pode ser que esse número seja bem maior, 10 vezes maior? Pode ser. Eu estou falando de desvio comprovado, que a gente consegue as fontes aí comprovar. Houve um desvio de mais de 300 milhões de reais apenas referente à verba do Covid-19. Porém, entretanto, os números estão aí, a baixa de número de infectados, a baixa de número de pessoas internadas, a baixa de número de pessoas mortas. Então, e a tendência, pelo visto, né, sem levar em consideração essa nova etapa, né, cepa do Omicron, né, chamado de Omicron. Então, até o momento o Omicron não afetou o Brasil. Existe o Omicron no estado de Goiás, existe o Omicron no nosso território brasileiro, mas ele não teve efeito para aumentar, alavancar aí número de mortes e número de infectados. A gente vê pelo gráfico que nós estamos no menor número desde do momento que começou a pegar
os estudos gráficos aí da pandemia. Os números da pandemia, estamos hoje vivendo o melhor momento, digamos assim. Eu vi no mundo do Reino Unido, não sei se foi 8 ou 10, já faleceram lá 10, eu engano. Eu tô falando no Brasil, números de Brasil. Foi mais meu medo agora, ainda bem que o pessoal do Nordeste, que o pessoal gosta muito na Europa pra cá, vim para o Carnaval, Réveillon Nordeste, eles resolveram não fazer o Réveillon. Correto. Tá correto? Correto. No Rio de Janeiro manifestou ainda, não manifestou? O correto seria manifestar, né? Porque eles manifestam depois do Carnaval. Eu acho engraçado que o fique em casa vamos esperar o Carnaval, que aí a gente fala fique em casa. É muita irresponsabilidade ali no Rio de Janeiro, sendo que é o mais famoso do mundo. O Carnaval mais famoso do mundo é o do Rio de Janeiro. E já tinha que ter se manifestado, porque as pessoas se programam, né? Se programam, viagem, hotel, e a falta de responsabilidade está muito grande. Eu estou assustado com o valor da passagem de avião tá caro e as estações... E o rodoviário está fora do comum, tá todo mundo viajando. O medo está aí no chão também. Pois é, bem, agora, e no mundo político, a dança não é das cadeiras, não. Alguém tentando se ajeitar, como um caminhão de abóbora, onde vai andando vai se ajeitando, né? Tem pessoa querendo se posicionar, um governador que vai deixar um mandato aí, fez da prefeitura também, né? Deixou a prefeitura, foi para o governo, né? Tá achando que vai acontecer também, ele acredita, lógico, não tem o direito dele, ser candidato a presidente da República, é o caso de João Dória. Então, e aí, assim como ele, outros também estão se ajeitando para poder ser candidato. Como é que você vê esse quadro? O quadro, ele está se encaminhando aí para evitar uma vitória no primeiro turno do presidente Bolsonaro. Então, estão aumentando, você viu aí nos bastidores, um número maior que 10, né? Um número total maior que 10 candidatos pré-candidatos à presidência da República, e tudo isso aí é para tentar enfraquecer o presidente e jogar a briga para o segundo turno. A gente vê em específico o grupo do Podemos, né, que é o grupo ali do senador Álvaro Dias, que foi candidato a presidente da República na última campanha, né, o Álvaro Dias, lá do Paraná, que está colocando o Sérgio Moro como candidato do Podemos. Que hoje o Álvaro Dias, o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol, eles estão nesse plano de poder, em busca do poder, e tentando de toda forma, se não ganhar na presidência da República, fazer o maior número de deputados federais e senadores. Que aí, tendo voto na Câmara Federal e no Senado... você inviabiliza o governo. Qualquer reforma que é colocada para votação, porque a gente pensa que o presidente da República tem muito poder. Na verdade, em todos os outros países, o presidente da República tem muito poder. Eu acredito que de todas as democracias presidencialistas que existem no mundo, o presidente que menos tem poder é o do nosso país, é o do Brasil. E o poder judiciário, no papel ali do STF, né, do Supremo Tribunal Federal, ele a cada dia veio tolhendo mais ali poderes ali do presidente da República. Deixa eu falar o nome aqui dos pré-candidatos aqui. Se alguém que tiver algum outro nome por aí que eu não saiba, por gentileza, pode nos ajudar, tá? Jair Bolsonaro, isso aqui eu coloquei nessa ordem hierárquica, não é por causa de nada, não, é porque o atual presidente está presidente, né? Jair Messias Bolsonaro, do PL, pré-candidato Luiz Inácio da Silva, do PT, Ciro Gomes, do PDT, João Dória, do PSDB, Simone Tebet, do MDB, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, PSD, Sérgio Moro, Podemos, Mandetta, União Brasil, Leonardo Péricles, isso aqui é um nome novo, é um negro que agora se ensinou o partido UP, que também está na lista ali. Felipe Dávila, ele é Partido Novo, acho que Felipe Dávila, então não sei se era senador ou se era deputado federal. Agora, André Jatoni, ele é deputado federal de Minas Gerais, é do Avante de Minas Gerais. Senador Alessandro Vieira, é do Cidadania, do Sergipe. Entendeu? E tem o cabo Dacioli, que manifestou agora na rede social que parece que vai apoiar o Ciro Gomes. Então, são 11 pré-candidatos aqui contando com o presidente. Esses são os nomes. Então, esse quadro aqui que você referiu, que estão querendo fechar o cerco para depois no segundo turno eles unirem. Esses partidos aqui quase todos são, tirando, porque o PL é de direita, não é.
o candidato, o provável candidato do PL é de direita, que é o Bolsonaro. Você acha que ele ganhou alguma coisa? Por que ele não firmou o taco e não apurou, como é que fala? Lavou a roupa suja do PSL e mantivesse no PSL? Será que ele corre o risco de ele perder espaço indo pro PL? Ele estudou bastante antes de assinar com o PL, né? Que é o 22, né? No PSL aconteceu que ele nunca foi do PSL, né? Ele foi também pro PSL de última hora, igual foi agora pro PL. E ali tem muita gente grande. Tem muita gente grande que não quer largar, sabe? O osso. E quando a gente fala o osso, é o osso da corrupção, do dinheiro público. Então, o desvio da própria dinheiro da campanha, né? Então, o objetivo dele inicial era fazer um partido. Exatamente. Você lembra disso? Era o Aliança, né? Aliança, exatamente. Só que, por causa da burocracia não conseguiu fazer o partido a tempo de disputar a campanha presidencial. E dos partidos que sobraram, de acordo com o estudo que ele fez, o PL seria o menos pior. Não vou falar o melhor, né? Mas o menos ruim. Por isso que ele se inclinou para o PL. Então, Lula, mas o Alckmin estão conversaram ontem para poder... É lindo isso, né? O PSDB e o PT, é lindo. O que você acha disso aí? Eu acho que isso só tem a somar para o presidente, é combustível para o presidente, né? Então, assim, você vê que sempre nunca houve uma polarização PT e PSDB. Isso é uma prova que sempre era um partido só de cores diferentes. Um era vermelho, o outro era azul. Só que os artistas ali bebiam da mesma água, né? Eles, na verdade, era só uma encenação, é só para enganar a mim, a você e a todos os ouvintes. E fomos enganados por muitos anos, acreditando que PT era oposição de PSDB e vice-versa, e agora estamos amadurecendo politicamente e juridicamente falando. A população brasileira, ela vem enxergando o que não enxergava há um tempo atrás. Porque eles eram rivais mesmo, né? Sim, vendia essa imagem para nós, né? Tá certo. Vendia essa imagem de rivais, que agora estamos vendo que não eram tão rivais assim, né? Bom, agora 12h33, Alvorada FM, hoje dia 20 de dezembro de 2021, segunda-feira, entrevistando aqui o professor Dr. Zé Carlos Cardoso Ribeiro. O caso Youssef, esse doleiro aqui, ele era amigo de Moro, Sérgio Moro e Álvaro Dias? Doleiro Alberto Youssef. Esse doleiro Alberto Youssef é porque nós estamos no estado de Goiás, a gente não tem muito contato, mas essa galera, o Dallagnol, o Sérgio Moro, o Álvaro Dias é senador pelo estado do Paraná, esse doleiro Alberto Youssef, ele é preso. Estado, exatamente, do estado do Paraná. Então o Alberto Youssef, ele existe um filme, Polícia Federal, A Lei é para Todos, e existe também um seriado na Netflix que é O Mecanismo. Então, quando você começa a estudar ou até assistir um filme no entretenimento, né? Você agora está com essa semana um pouco mais tranquila, pode pegar a família aí e assistir um filme, né? Que vai te agregar alguma coisa, que vai somar alguma coisa para você. Você vai ver sempre a figura desse doleiro Alberto Youssef, e a Operação Lava Jato começou por causa dele, né? Por causa dele, por causa de um posto de gasolina, por isso que virou Lava Jato. O nome da operação é Lava Jato. Tinha um Lava Jato. Exatamente. Então a operação é Lava Jato por causa do Lava Jato dos postos de combustíveis. E tudo era em torno do Alberto Youssef. Então o Alberto Youssef, ele teve benefícios num tal de Banestado, que foi uma operação lá no estado do Paraná. Ele teve o benefício de não ficar preso, né? De fazer uma delação premiada, isso antes da Operação Lava Jato, e depois ele tentou novamente esse benefício com a Operação Lava Jato. O problema da Operação Lava Jato é que, diferente das outras operações, né, a Operação Lava Jato, a população
já tinha assim, se modernizado. O que eu falo da tecnologia, da população ter se modernizado? O que antes só ricos tinham condição de ter, que era um celular com internet, hoje qualquer pessoa tem acesso à internet de graça, Wi-Fi, e tem um celular. Então hoje a pessoa consegue ver um jornalismo igual nós estamos aqui na nossa rádio, está sendo transmitido pelo Facebook. Muita gente talvez não tem um rádio, mas está nos assistindo. Então o acesso à informação agora ficou muito mais evidente do que anos atrás. Então por isso que a população acompanhou de perto a Operação Lava Jato e ficou difícil para o Moro ajudar seu amigo Alberto Youssef. E como é que a gente começa a falar de essa relação de amizade Alberto Youssef e Álvaro Dias? Bom, o Álvaro Dias, ele é político de longa data. Desde a década de 90, o Alberto Youssef banca ele. E o Alberto Youssef fala isso na CPI da Petrobras, no dia 25 de agosto de 2015. Então, se você jogar aí Alberto Youssef, CPI da Petrobras, dia 25 de agosto de 2015, você vai ver que vai ter um senador na CPI fazendo uma pergunta para ele, e ele afirma com todas as letras, é filmado isso em vídeo lá na CPI, lá no Congresso Nacional, lá em Brasília, o Alberto Youssef falando que bancou a campanha eleitoral do senador Álvaro Dias, emprestou o avião, então horas de voo e também o patrocínio em dinheiro. Então você vê a ligação do Álvaro Dias, e se você pegar o Álvaro Dias na campanha que ele foi candidato a presidente da República, no debate que teve na Rede Globo, nas outras emissoras, você vê que o Álvaro Dias vira e mexe, ele usa o nome do Sérgio Moro como seu ministro da Justiça. Então o Álvaro Dias, ele sempre foi amigo do Sérgio Moro e se projetou na campanha de presidente da República de 4 anos atrás, usando o nome Sérgio Moro. Lembra que o Bolsonaro não usou o nome do Sérgio Moro hora nenhuma na campanha eleitoral, porém o ministro da Justiça, quando o Bolsonaro assumiu, ele usou o nome do Sérgio Moro, porque até então o Sérgio Moro era o herói nacional por causa da Operação Lava Jato. Então todos nós acreditávamos que o Sérgio Moro estava fazendo o correto, porque a gente estava cansado do governo do PT, a gente estava cansado do Lula fazer o que fez e ficar impune. Então a gente estava torcendo. A gente, em vez de ser jurista, a gente passou a ser torcedor do Moro. Então, em vez da gente analisar o Moro de acordo com a lei, a gente passou a torcer pelo Moro. E aí a gente esquece alguns escândalos, né? Foi citado na Operação Lava Jato, foi citado no Mensalão, inclusive o Sérgio Moro pegou depoimentos de outras pessoas, né? Ali no dia, deixa eu pegar aqui no ano certinho aqui para eu não falar besteira aqui, ó. O Álvaro Dias foi citado, né, por investigados, né, ou delatores da Operação Lava Jato como receptor de recursos ilícitos ou de doações. Qual foram as pessoas que falaram isso? Fernando Soares, Pedro Correia, Leonardo Meirelles e o próprio Alberto Youssef. Isso no ano de 2018. Ou seja, quando iam falar no nome do Álvaro Dias, o Moro fazia de tudo para que não fosse citado o nome do Álvaro Dias, e de forma até correta, porque o senador tem ali o foro por prerrogativa de função. Mas não só por isso, também pela amizade. Tanto você vê que quem traz o Sérgio Moro para o Podemos é o Álvaro Dias. Quem traz o Deltan Dallagnol, que era o procurador, é também o Álvaro Dias. E na cerimônia de filiação, que você vê as fotos oficiais lá na mesa, você vê o Álvaro Dias no centro da mesa, no lado esquerdo do Álvaro Dias o Sérgio Moro, do lado direito o Alberto Youssef. Então quando a gente começa... Não, Alberto Youssef não. Não, Alberto Youssef não, perdão, Deltan Dallagnol. A gente vê, quando a gente vai começar a pesquisar mais profundo, sem amor, a gente vê que o Alberto Youssef, ele está entrelaçado com o Álvaro Dias. Muito entrelaçado com o Álvaro Dias. Se você pesquisa mais a respeito dos serviços do Sérgio Moro como juiz, você vê os benefícios que o Sérgio Moro deu. Eu não estou falando que não deu de forma correta. Existe o benefício foi dado, né, para o Alberto Youssef, porém não foi dado
a outras pessoas. Então aí você começa a ver, dois pesos, duas medidas. Começa a analisar isso. Então, assim, esse triângulo, Álvaro Dias, Sérgio Moro e Alberto Youssef, tem alguém bancando. Então, o dinheiro vem de algum lugar. Então, o dinheiro de uma campanha política, o avião que o político usa para se deslocar de um estado para o outro, de uma cidade para outra, quando você pergunta quem foi que bancou, você descobre ali, puxa a fita ali, você vê Alberto Youssef. Assim como no estado de Goiás nós tivemos o Carlinho Cachoeira, que bancou vários políticos, seja candidato a governo, seja candidato a senador, seja candidato a deputado federal, a deputado estadual. Inclusive foi citado lá atrás que o Álvaro Dias tinha recebido 5 milhões de reais de propina a respeito do Petrolão. Então o Sérgio Moro, ele recebe ali uma delação que o Álvaro Dias recebeu 5 milhões de reais de propina do Petrolão e ele não investiga o Álvaro Dias. É recebido também outra informação, já aí o valor é o dobro, né? Que a Lava Jato, se você jogar no Google aí, digita aí, Lava Jato protegeu o Álvaro Dias, aliado de Moro, no recebimento de 10 milhões. Você vai ver aí as reportagens, você vai ver que não é coisa da minha cabeça. Então a Lava Jato, ela protegeu o Álvaro Dias, que é aliado do Moro, no recebimento de propina no valor de 10 milhões de reais. Então eu já falei 15 milhões. 5 milhões no Petrolão, 10 milhões na operação ali na Lava Jato. Então você vê que não é uma pessoa honesta, é uma pessoa que se veste de ovelha, é o famoso lobo em pele de cordeiro. Então o Álvaro Dias, ele vem recebendo propina de longa data, usa dinheiro patrocinado de campanha de pessoas criminosas, que é o Alberto Youssef, e você vê esse triângulo, Álvaro Dias, Alberto Youssef, Deltan Dallagnol, mas não é um triângulo, é um quarteto fantástico. Por quê? Porque você tem a figura do Alberto Youssef envolvido com tudo. Então, é aquilo que a gente tem um maior cuidado, que é o medo de voltar a ter um político corrupto. Então a gente tem medo do quê? Tem 4 anos, tem 3 anos que a gente não tem ali nenhuma notícia. Antes era semanal. Você e o Carlinhos Cebolinha falavam aqui na rádio de escândalo de corrupção do governo federal. Era semanal. Agora tem 3 anos que eu não escuto o JM, que eu não escuto o Carlos Cebolinha falar de escândalo de corrupção do governo federal. Gente, isso é fato. E quanto a fato, não tem argumento. E a gente morre de medo de quê? De amanhã a gente não saber eleger uma pessoa e vir um salvador da pátria só pintado a cara de verde e amarelo, mas por dentro o coração é negro. Esse é o medo de toda a população, porque nós fomos enganados. Eu fui enganado pelo Lula, primeira vez que eu votei, e a minha mulher, ela curte comigo, né? Porque eu e minha mãe hoje somos, como diz o outro, anti-PT, anti-Lula. Mas nós votamos pro Lula lá atrás, nós ajudamos ele a ser eleito na primeira campanha. Depois, eu defendi o Sérgio Moro contra os meus amigos advogados, que hoje eu tenho que pedir desculpa pro professor Lucas e pro professor Marcos Coelho, que você até trouxe ele aqui. Eles falavam mal do Sérgio Moro e eu ali defendendo o Sérgio Moro, né, com unhas e dentes. Porque eu não estava olhando a forma jurídica, eu estava olhando a paixão, o carrasco tem que ser preso. Temos que, mas é isso que a gente tem que tomar cuidado. Colocar o coração de lado e usar a razão para saber avaliar os candidatos e saber votar e não cair em nenhuma armadilha. Razão acima da emoção. Isso. Intervalo, voltamos já já. Ribeiro. Então, eu queria saber de Vossa Excelência o seguinte: momentos agora, a nível de Goiás, vamos descer de Goiânia para cá, bem rapidinho. Como é que é a expectativa de Goiás? Os nomes que temos aí. Tá polarizado? Tá falando aí o Caiado e Mendanha, não sei o que mais. O Mendanha, para mim, tá sendo uma grande decepção, né? Eu tenho um imóvel lá em Aparecida de Goiânia. Minha mãe não votou em mim o ano passado porque o título eleitoral dela era de Aparecida de Goiânia, agora ela transferiu para Séries, trouxe minha mãe para morar comigo, né? Ela tá morando comigo, a gente alugou a casa lá.
Então, assim, eu conheço o trabalho do Mendanha, porém, quem tem mérito ali se chama Maguito Vilela. Maguito Vilela foi prefeito de Aparecida de Goiânia e ele é que fez o Gustavo Mendanha. Gustavo Mendanha não era ninguém. Então o Maguito Vilela, finado Maguito Vilela, quando ele pegou, existe Aparecida de Goiânia, porque a gente adquiriu o imóvel lá no ano de 2007. Então eu posso falar o que era Aparecida de Goiânia antes do Maguito Vilela e o que foi Aparecida de Goiânia depois do Maguito Vilela sendo prefeito de Aparecida de Goiânia. E aí ele pegou a casa em ordem e deu continuidade ao trabalho. Então ele tem mérito em quê? Em não ter estragado o trabalho que o Maguito fez. Ah, tá. Então ele eu tenho mérito de quê? De ter dado continuidade. E uma pessoa que é eleita no primeiro turno, né, Carlos Cebolinha, com mais de 90% dos votos válidos, então ele foi reeleito com mais de 90% dos votos válidos mas é porque... no primeiro turno. Então significa que a população está satisfeita. Pois é, mas não é no primeiro mandato, já foi depois do segundo mandato. Ele fez alguma coisa, então. Isso, ficou 4 anos lá e deu continuidade, por isso que eu falo, deu continuidade naquilo que o Maguito fez. Bom, por que eu tô falando que está sendo uma decepção? O cara está sinalizando que vai apoiar a PT. O cara está sinalizando que vai apoiar... Como assim? Como que eu voto num candidato a governador que... Você tá entendendo onde eu quero... Não, o professor da universidade lá, que foi candidato a deputado federal, vai ser o candidato do PT de Goiás, esqueci o nome dele. Não, sim, eu tô falando para presidente da República. Ah, tá. Eu tô falando assim, o Gustavo Mendanha, ele vem candidato a governador, ok. Mas ele vai apoiar quem para presidente? É isso que a gente tem que parar e esperar um pouquinho. Pois é, mas o Caiado apoia quem? Pelo visto, o Caiado não apoia o Bolsonaro. Não apoia também não, É. O Mandetta, Pois é, então a gente tem que analisar, assim, tem que esperar um pouquinho para falar de governador do estado, porque algumas coisas tem que se assentarem ainda. O Vitor Hugo vai se sacrificar para poder ajudar o Bolsonaro, tá vendo? Pois é, o Vitor Hugo vai vir candidato aqui. É governador. A governador. Me mandaram, eu tenho a assessoria dele que manda direto para mim. Então é pré-candidato, né, gente? Então o voto é secreto, mas eu falo, se eu quiser. Se ele vier candidato, o Vitor Hugo vier candidato a governador, eu apoio ele. Porque é o seguinte, ele aposta naquela coisa das redes sociais, sim, entendeu? O Bolsonaro arrastar ele. Sim. Eu acredito que é isso, né? Pode ser, né? Tá cedo, ele já veio aqui, vai vir aqui de novo. Já, é uma boa pessoa, você conhece ele. Eu te conheço, é um ser humano incrível. Bom, agora falando o que a gente pode falar, né? Que Federal. Dia 29 de novembro eu recebi uma ligação, né? Dia 29 de novembro eu recebi a ligação do nosso deputado estadual, o delegado Humberto Teófilo. O delegado Humberto Teófilo falou para mim que não vem candidato a deputado estadual novamente e agora ele vai vir candidato a deputado federal e me perguntou se eu apoiava ele. E eu falei sim, que o senhor quiser. Você toparia vir meu candidato a deputado estadual? Eu falei na hora. Então, assim, se da vontade do delegado Humberto Teófilo, que meu amigo, ele vem candidato a deputado federal, eu posso vir candidato a deputado estadual. Provavelmente. Pré-candidato. Eu já dei a minha palavra para ele. A não ser que aconteça alguma coisa que o meu amigo, promotor que está aposentando agora, Marcos Rios, ele também tem. Ele almeja vir candidato a deputado. Se ele de fato vier candidato a deputado estadual, é claro que eu vou dar preferência para o meu amigo Marcos Rios, promotor Marcos Rios. Porque falou que nessa intenção, primeiro que você, né? Sim, não, claro. E eu converso direto com o Marcos Rios e como diz o outro, o cara tem uma experiência no Ministério Público, ele trabalhou aí em mais de 30 municípios, né? Ao longo dos seus 25 anos aí, ele tomou conta de mais de 30 municípios aqui no estado de Goiás e é uma pessoa respeitada e tem conhecimento jurídico, né? Ele vai fazer um bom serviço, né? E agora está aposentando, então eu ainda não estou aposentado, então eu ainda posso trabalhar bastante, né? Então assim, a intenção é essa. Se o Marcos Rios ele estiver assistindo aí já, que ele não pode falar ainda porque ainda não aposentou. Não pode. Mas ele vai aposentar agora no mês de janeiro ou fevereiro, tá saindo já a aposentadoria dele. Se ele vier candidato a deputado estadual, aí eu tiro. Mas se ele não puder vir, ou se ele não quiser vir, porque ele não é do estado de Goiás, né? Ele... Não, mas tem 30 anos aqui, ué. Mas ele falou que quer ficar com a família dele também, os pais e tal, curtir a família, né? Então, veja bem, qual partido vocês estão?
Eu estou hoje no finado PSL, né? Eu estou como presidente do finado PSL. Que agora eu não sei. Aí eu até perguntei ao deputado Humberto Teófilo, eu falei, você vai filiar em qual partido? Nem ele sabe. Então, o próprio deputado que foi eleito pelo PSL, deputado Humberto Teófilo, ele não sabe em qual partido que vai, porque justamente esse fato de apoiar um governador que não apoia o Bolsonaro. Porque assim como o deputado estadual, já estou chamando ele de deputado federal, o deputado estadual Humberto Teófilo também vai apoiar um governador que apoie o Bolsonaro. Então, como você me contou aí, o Major Vitor Hugo, se ele vier candidato a governo do estado de Goiás, o que o deputado estadual Humberto Teófilo vai fazer? Vai filiar no partido do Major Vitor Hugo. O Major Vitor Hugo está em qual? Ele também está no finado PSL. Pois é, mas aí que... Em qual partido que a gente vai? A gente ainda não sabe. Ainda tem alguma coisa para acontecer. PL. Pode ser o PL. Pode ser o PL. Então, assim, o Major Vitor Hugo pode vir candidato a governador do estado de Goiás pelo PL? Sim. Presidente Bolsonaro, PL? Sim. Aí vem o atual deputado estadual, delegado Humberto Teófilo, vem candidato a deputado federal pelo PL? Sim. E pode ser que eu venha candidato também a deputado estadual. Porque é o seguinte, se o Vitor Hugo, o deputado Vitor Hugo, Major Vitor Hugo, vai abrir uma lacuna para federal, hein, cara? Tem chance. Vai. Não, e tem o delegado Valdir. Então são duas lacunas. Valdir também são duas lacunas. O delegado Valdir vai vir para Senado. Mas tá no... E o Major Vitor Hugo vai vir para governador. Então, 2 deputados federais, vai abrir vaga para 2 deputados federais, que não vão disputar a reeleição. Exato. Aí nisso, abre-se uma vaga aí que o deputado Humberto Teófilo, que é delegado também, né? Delegado da Polícia Civil do Estado de Goiás, deputado Humberto Teófilo, que hoje é um excelente deputado estadual, mandou vários recursos para nossa região. Ele quer vir para deputado federal justamente para preencher uma dessas 2 vagas. Uma dessas 2 vagas aí. E ele indo para deputado federal e apoiando a gente aqui no Vale de São Patrício, aí a minha intenção é pegar a vaga dele. Então, esse perfil que vocês dois têm... Essa casadinha Batman-Robin aí. Então, esse perfil vocês é polêmico. Flagrante neles. Então é o seguinte, pode ser que realmente... Pode ser que dê certo. Uma estratégia. A gente joga pra ganhar, a gente não joga pra perder, não. Você corre atrás do sim, né? A gente corre atrás... Não, todo mundo já tem. Não, e a nossa região merece ter um deputado lá, porque com um deputado estadual lá, amigo de um deputado federal, amigo do governador, amigo do presidente, olha que lindo que ia ser pra nossa região de emendas e de recursos que ia jorrar aqui. Então, o seu perfil, o seu eleitor, ele não votaria no Fred? Ou vice-versa? Não, você tocou num assunto aí. Caso o Fred for candidato. Você tocou num assunto aí, que é o seguinte: eu tentei conversar com os prefeitos de Sérgio e Alma, não obtive êxito, né? Eu tentei conversar com os prefeitos aqui, então antes de qualquer coisa, eu tento conversar com os prefeitos, só que eu não sei o motivo, né? Deve ser agenda muito cheia. Eu consigo falar com o senador, eu consigo falar com o deputado federal, eu consigo falar com o deputado estadual, mas com o prefeito da nossa região eu não consigo falar. Deve ser agenda muito cheia, concordo, final de ano ainda, muita coisa para resolver, mas eu estou aberto a conversas, né? Então, assim, o meu sonho é ver uma pessoa da nossa região sendo deputado estadual, sendo deputado federal, como já tivemos no passado e não soubemos aproveitar, porque a comunidade não tinha um conhecimento que tem hoje. Então, eu acredito no amadurecimento político que a população brasileira está tendo hoje. Antes a gente nem sabia o que era STF, hoje a gente sabe falar nome de ministro de STF. Antes a gente só sabia falar a escalação da seleção brasileira. Hoje a gente não se importa com o jogo de seleção brasileira e se importa mais com o que está acontecendo lá no Supremo Tribunal Federal. Então, com esse amadurecimento político, é que eu acredito em eleitores inteligentes sabendo votar e sabendo a importância de termos poder legislativo voltado para o nosso município. Muito bem, muito bem. Então tá aí, o eloquente doutor, professor Zé Carlos, e eu queria deixar aqui um espaço para Vossa Excelência para se dirigir aí aos seus alunos, seus amigos, seus familiares, felicitá-los no Natal e Ano Novo. Talvez esse ano não tá, pra gente conversar mais, que a agenda tá cheia. Foi um prazer tê-lo conosco aqui esse ano, tá? Que Deus te abençoe e te encaminhe e que você consiga fazer que vários alunos seus passem concurso. Isso se chama geração de emprego e oportunidades. É isso mesmo. Primeiro eu quero agradecer a Deus de estar aqui vivo, de não ter pego essa doença.
Agradecer aqui o meu amigo Carlos Cebolinha, agradecer aqui meu amigo JM e a todos dessa querida Rádio Alvorada, que sempre está de portas abertas, de forma independente e com um jornalismo sério e coerente. E como dá o direito para eu vir aqui expressar a minha opinião, e também dá o direito para outras pessoas virem aqui contrapor aquilo que eu falei. Eu quero pedir aqui a Deus que dê uma boa gestação com saúde, independente do sexo que venha a ser, do herdeiro que venha com muita saúde, que é o mais importante. Se for homem, Davi; se for mulher, Júlia, né? Então vamos descobrir se vai ser Davi ou Júlia agora no dia 24, chá de revelação. E independente de qualquer outra coisa, esse ano de 2021 foi um ano muito abençoado, porque o IAJ conseguiu transformar a vida de muitas famílias com a famosa estabilidade financeira, que é o concurso público consegue fornecer estabilidade financeira. Nosso governador já anunciou esse ano que no ano que vem teremos 4 concursos de peso, 4 concursos fortes, mais de 3.000, quase 4.000 vagas, que é Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro Militar e Polícia Científica. Então, tudo na área de segurança. Tudo na área de segurança pública. Então, 4 concursos de peso na área da segurança pública, quase 4.000 vagas. Então, você não perca tempo, procure o IAJ, procure o meu Instagram, é @IAJSéries ou @prof. José Carlos Cardoso. E eu vou colocar aqui meu WhatsApp, qualquer coisa eu reencaminho para outra secretária. Qualquer dúvida que você tenha, anota aí, faz a gravação aí do número, 98209 1217. Vou repetir só mais uma vez, 98209 1217. E agradecer essa rádio e a todos os ouvintes pela paciência, um bom almoço a todos, uma semana abençoada a todos. Meu muito obrigado e eu espero estar com vocês no ano que vem. Ok, muito bem. Obrigado, Carlos Cebolinha, também. Obrigado.